Estimados irmãos e irmãs, no domingo passado, a liturgia nos colocava o chamado de Jesus aos primeiros discípulos, Pedro, André, Tiago, João, e Jesus foi ali formando a igreja, através das pessoas que ele chamava, porque ele precisava de gente para ajudar na construção do reino de Deus. E Jesus foi chamando pessoas que foram se colocando à disposição para o serviço, para amar. Esse era o chamado do Senhor, para quem o seguisse. O chamado era para amar. Amar a Deus, amar as pessoas e servir. Meus irmãos e minhas irmãs, Jesus depois foi chamando o grupo dos 72, e neste evangelho que acabamos de ouvir, nós encontramos atrás de Jesus uma multidão. Parece que a igreja foi se instituindo. O número dos fiéis, dos discípulos de Jesus, aumentava cada vez mais. Já era uma multidão. Olhemos para Jesus frente a esta multidão de discípulos seus. Jesus, ele cumpre como que um rito solene. Ele vê aquela multidão, primeira coisa, sobe ao monte, lugar do encontro com Deus, lugar da intimidade com o Pai. Depois, ele se senta para ensinar aquela multidão. Naquele tempo, o sentar-se para falar com os discípulos cabia às autoridades, aos rabis. Então, Jesus era um mestre que falava, que ensinava uma doutrina diferente para aquele povo que estava sedento de tantas coisas na vida e encontravam em Jesus um refúgio, um alento, né, para as suas vidas. Então, ali estavam eles atentos para ouvir o que Jesus tinha para dizer. E como eu disse, ele cumpriu nesse rito solene, né, para dizer algo importante, para fazer um pronunciamento que nós chamamos do Sermão da Montanha, o Sermão das Bem-aventuranças. Falando de rito, nós precisamos aprender a enxergar mais os ritos que nós fazemos na Santa Missa, por exemplo, né? Desde quando o sacerdote entra até o final da Santa Missa, existem tantos ritos que são feitos e às vezes são despercebidos pela comunidade e nós vamos nos desconcentrando, nos distraindo e perdendo a riqueza que está nos sinais, nos ritos que nós temos, de modo particular na nossa Igreja Católica Apostólica Romana. O beijo do altar, cada bênção que o sacerdote concede, o diálogo, que o sacerdote faz em silêncio com o Pai, as orações secretas, no momento do ofertório, quando se oferece os dons sobre o altar. Às vezes nos distraímos com tantas coisas. Então, busquemos focar no essencial, né? É apenas um momento, que tiramos assim mais profundamente para a oração, para a Santa Missa. Não podemos perder esse momento de graça. Então, era nessa disposição que estava aquela multidão em torno de Jesus. Eu imagino que no coração daquela gente, que deixou muitas vezes, muitos deles tudo para seguir a Jesus, eles estavam meio que perdidos, sem uma orientação. E Jesus então vai proferir esse sermão das bem-aventuranças, que significa o caminho da felicidade. Qual é o caminho que nós devemos seguir para sermos felizes? Vocês já pensaram nisso?
Onde está a nossa felicidade? Essa era a grande pergunta que permeava o coração daquela multidão. E Jesus vai dizendo nesse sermão 9 bem-aventuranças, 9 passos, 9 degraus para alcançarmos a felicidade. Mas aqui nós precisamos desconstruir o conceito de felicidade que muitas vezes nós trazemos no nosso coração, que está em adquirir títulos, riquezas, poderes. Jesus está dizendo aqui o contrário, ele está desconstruindo esses conceitos que nós aprendemos aqui nesse mundo. Então, quando nós agimos contrário a isso, parece que nós vamos encontrando a felicidade. Vamos entender um pouco mais nesse sermão de Jesus. Que felicidade é essa que ele está propondo para a multidão que somos nós hoje? Primeira bem-aventurança que Jesus diz é sobre a pobreza em espírito. Bem-aventurados, são felizes os pobres em espírito. Por quê? Porque o pobre em espírito é aquele que é desprovido de tudo isso que eu falei, que o mundo aplica como felicidade. Ele está desarmado de tudo isso. Ele está colocando a sua dependência em Deus. O pobre em espírito coloca a sua dependência em Deus, coloca a sua vida aos cuidados do Senhor. Às vezes nós estamos numa correria frenética em busca dessas coisas que achamos que vão trazer a felicidade para nós. E Jesus vai dizendo, a nossa felicidade está em colocar a nossa confiança em Deus, nossa confiança no Senhor. Este é o pobre, não é uma pobreza material, mas uma pobreza onde eu vou me renunciar a mim mesmo, aos meus anseios, para me colocar à disposição do Senhor, que quer o melhor para mim, para a minha vida. Então, a primeira bem-aventurança refere-se a isso. E Jesus ele vai discorrendo as outras bem-aventuranças que estão fincadas, estão aí pautadas nessa primeira, da pobreza do espírito. Bem-aventurados os aflitos. Quem são os aflitos? São aqueles que, mediante aos problemas da vida, as aflições, lá na sua casa, com o seu filho, com o seu esposo, suporta tudo, suporta toda essa aflição até o fim, porque vai receber a consolação de Deus. Estes serão consolados. É preciso levar até o fim as aflições que nós experimentamos na nossa vida. Bem-aventurados são os mansos. O manso é aquele que não deixa nenhuma coisa de fora tirar a sua paz interior. O manso é esse que já adquiriu um equilíbrio interior, que nada, nenhuma situação lhe rouba a paz, lhe rouba da presença de Deus. Este é o que adquiriu a mansidão. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Aqui não tem nada a ver com vingança. Fome e sede de justiça não tem nada a ver com vingança. A nossa justiça é a justiça da cruz. Jesus, ele se doou. Nós precisamos aprender também a nos doar a cada dia. A nossa justiça é a justiça da cruz. Bem-aventurados os misericordiosos. Nós precisamos aprender a contemplar o coração de Jesus, de onde jorra tantas graças infinitas, tanto perdão na nossa vida. Às vezes nós pedimos perdão para o Senhor, mas somos incapazes de perdoar o nosso irmão que errou contra nós ou que tira a nossa paz. Somos incapazes. Então, para entrarmos nessa via, para alcançar a felicidade, é preciso eu aprender a ser misericordioso, a perdoar, nos diz o Senhor. Bem-aventurados os puros do coração. Deus
lá na criação, criou todas as coisas e viu que tudo era muito bom. Hoje os nossos olhos são muito maldosos. Vemos maldade em tantas coisas. Precisamos arrancar a maldade do nosso coração, nos treinar novamente para ter essa pureza dentro de nós. Às vezes nós ficamos tão perturbados, que às vezes não queremos nem sair na rua com medo de pecar, porque nós perdemos essa pureza do coração. Então é preciso reaprender a ter esse olhar de ver a beleza com os olhos de Deus. Bem-aventurados os que promovem a paz. Eu tenho promovido a paz com as minhas atitudes, com as minhas postagens nas redes sociais? Ou tenho promovido discórdia? Olha aqui o que Jesus fala. Felizes os que promovem a paz, porque serão chamados de filhos de Deus. Para eu ser chamado filho de Deus, eu preciso promover a paz. Não basta eu vir apenas na Santa Missa, participar da igreja, eu preciso de promover a paz, a concórdia, a união. Ajudar a tirar do mundo toda a discórdia. Bem-aventurados aqueles que são perseguidos pela causa da justiça. Meus irmãos e minhas irmãs, nós precisamos aprender a aceitar toda perseguição, todo fardo, em nome da justiça, em nome de Deus. Às vezes, nós somos muito fracos. Jesus, ele foi até o fim em nome da justiça. Morreu na cruz por aquilo que ele acreditava, pelo amor que ele pregava a cada um de nós. E nós estamos dispostos a ir até o fim? Bem-aventurados sois vós quando injuriarem e perseguirem a vocês e mentindo disserem todo tipo de mal contra vós por causa de mim. Vocês serão felizes quando vocês aceitarem tudo em meu nome. Toda perseguição, toda calúnia, toda injúria. Você está indo demais para a igreja? Você está rezando demais. Isso já vai tirando a sua paz. Não, aceite tudo isso. Cristo assumiu uma cruz muito maior por nós, meus irmãos e irmãs. Portanto, a mensagem final que o Senhor nos traz: alegrai-vos e exultai, porque quando conseguirmos dar esses passos de crescimento espiritual, a nossa alegria será no reino dos céus. A nossa alegria estará no reino dos céus. Aprendendo a carregar as nossas cruzes, nós experimentaremos o céu, o reino que o Senhor nos prometeu. Essa é a grande herança que o Senhor nos deixa, mas o segredo está na pobreza em espírito, no despojar da nossa arrogância, que muitas vezes nos cega, nos torna desequilibrados, e começamos a atacar tanta gente, tantas pessoas, até as pessoas que nós amamos. Em nome de quê? Em nome de quê? Então, meus irmãos e irmãs, na primeira leitura nós ouvimos que o pobre é aquele que encontra sua esperança no nome do Senhor. A nossa esperança, o nosso auxílio deve estar no nome do Senhor. Sendo pobres, humildes, simples, não retrucando muita coisa, nós conseguiremos dar passos grandes. Olhemos para Nossa Senhora. Foi na humildade, na pobreza dela que o Senhor encontrou graça. São Francisco de Assis se considerava um verme, inútil, ele dizia. Veja quantas graças que ele realizou através de São Francisco. Através daquela vida doada, daquela vida sacrificada pelo Senhor, pelo reino. E nós, em que medida nós estamos nos sacrificando pelo reino, em nome de Cristo, em nome do amor? Qual é a felicidade que temos buscado, meus irmãos? Pensemos nisso, e que olhando para Jesus, para os seus ensinamentos, nós possamos cada vez mais dar passos
rumo ao céu, que é a herança que Ele deixou para cada um de nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.